E aí pessoal, tudo beleza? Bom, eu tinha falado há uns vídeos atrás que eu queria começar um quadro de perguntas e respostas aqui no canal. E no decorrer desse tempo eu fui pegando algumas perguntas que eu achei interessantes e hoje, aqui no Doutor Automóvel, eu vou respondê-las para vocês. Bom galera, sem mais delongas, vamos então responder a pergunta do Júnior Machado aqui do YouTube. E ele quer saber como é que funciona esse acoplamento da embreagem. Porque quando você vai tirando o pé do pedal da embreagem, o carro vai querendo começar a se mexer. Bom, na verdade a resposta está na própria pergunta. Esse acoplamento se dá de uma maneira progressiva. Lá nos primórdios do canal eu fiz um vídeo sobre embreagem, e estou deixando um card aqui para quem quiser ver, porque lá provavelmente você vai ter uma explicação muito mais detalhada do que eu vou dar aqui. Para explicar isso, a gente tem que falar pelo menos de 3 peças importantes, que é o volante do motor, o disco de embreagem e uma mola que empurra o disco de embreagem contra o volante do motor. E aí sim você vai poder transmitir o seu torque do motor para as rodas do carro. Lá no vídeo eu falo que esse acoplamento se dá por atrito, que é uma força gerada pelo contato entre duas peças. Como é que funciona a atuação na embreagem? Você tem o seu pedal que controla o quanto que a mola está pressionando ou não esse disco contra o volante do motor. Ou seja, quando você pisa até o final do pedal da embreagem, você recolhe essa mola toda e o disco não tem contato com o volante. Quando você tira o pé totalmente do pedal, essa mola está pressionando o disco com toda a força que ela pode, e aí você teria, no caso, o acoplamento total, digamos assim. Por que o carro fica querendo sair quando você vai tirando o pé? À medida que você vai tirando o pé do pedal, a pressão que essa mola exerce sobre o disco de embreagem vai ficando maior. E a força de contato entre o disco e o volante também. É por isso que quando você vai tirando o pé do pedal da embreagem, seu carro vai querendo começar a andar. Porque de fato você está começando a transmitir mais força, entendeu? Vamos então agora para a pergunta do Jorge Biavat, ou Biavat, eu não sei qual é o correto. E ele quer saber se um condicionador de metais tipo Midtec 1 consegue reduzir o consumo de óleo em carros com mais de 10 anos de idade. Antes de mais nada, vamos explicar para a galera o que é um condicionador de metais. É um fluido que você coloca junto do óleo do seu motor, só que ele não se mistura ao óleo. Ele usa o óleo como se fosse um meio de transporte para chegar até as paredes do seu motor. E lá ele adere e fica, digamos assim, agarrado na parede do seu motor. A resposta para a sua pergunta é sim. Você usando um condicionador de metais, você vai reduzir o consumo de óleo em qualquer carro. Por quê? Principalmente, na verdade, como você falou, nos carros mais antigos. Porque como já tem um desgaste entre a parede do motor e o cilindro, esse condicionador de metais vai preencher esses buracos, digamos assim, e vai tratar a superfície e, consequentemente, vai reduzir o atrito entre as peças móveis do seu motor. Isso reduz temperatura, reduz consumo de óleo e, consequentemente, vai reduzir também um pouquinho o seu consumo de combustível. Não estou dizendo que o consumo vai melhorar drasticamente, mas pelo simples fato de você ter menos atrito entre as partes móveis do seu motor, é natural supor que ele vai funcionar melhor, que ele vai ter menos força de resistência. E isso vai implicar também num consumo de combustível menor. A próxima pergunta vem da Ale e Gabi, não sei se é o Ale ou se é a Gabi que está fazendo a pergunta, mas basicamente eles querem saber o que é torque. Apesar de ser uma pergunta básica, eu achei a pergunta muito legal porque ela é conceitual. Muita gente até hoje confunde torque com força. Mas a diferença básica entre força e torque é a seguinte. Todo corpo tem a propriedade que a gente chama de centro de massa. E quando você aplica uma força no centro de massa de um corpo, esse corpo tende a se mexer na direção da força que você aplicou. O torque ele é originado de uma força aplicada numa posição diferente. Se você tem um centro de massa e você tem um ponto de aplicação de força, você tem o que a gente chama de braço de alavanca. Por mais que a força seja igual, quanto maior esse braço de alavanca, maior o torque que você vai gerar. Por que a gente fala que o motor tem torque e não força? Porque o motor produz rotação. E a força extraída de uma rotação, na verdade, é originada de um torque. A próxima e última pergunta de hoje vem do Ariel Mantovani. E ele quer que eu fale um pouquinho, na verdade, sobre descer ladeira com carro em ponto morto ou com carro engrenado. Na verdade, ao contrário do que muita gente fala, do ponto de vista de consumo de combustível, não existe diferença nenhuma entre você descer engrenado e descer em ponto morto. A grande vantagem que você tem em descer com carro engrenado é o uso do freio motor, que é uma resistência que seu motor impõe ao movimento. Qualquer pessoa que fizer um teste pode ver, se você desce o carro em ponto morto, você tende a aumentar a sua velocidade até onde der. E se você desce com o carro engrenado, o seu motor, de certa forma, fica limitado a uma velocidade. Por que isso é bom do ponto de vista da segurança? Caso haja alguma falha de freio, o seu motor vai segurar a velocidade do seu carro e evitar que você entre num acidente ainda maior. Outra coisa também que eu queria falar, que não tem diretamente a ver com essa pergunta, mas que um amigo meu já fez isso, eu quase matei ele quando ele fez, é o seguinte. Cara, pelo amor de Deus, não desçam ladeira com o motor do carro desligado, porque o motor do carro toca uma série de coisas auxiliares, tipo direção hidráulica e por aí vai,
E quando você desliga o motor do carro, toda a parte hidráulica do freio para de funcionar. Se você desligar o motor do carro, você perde o freio também. Então, pelo amor de Deus, não desliguem o motor do carro para descer a ladeira. Estou falando só porque um amigo meu fez isso e eu quase matei ele. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado aí do Perguntas e Respostas de hoje. Continuem mandando as suas perguntas, que sempre que eu puder eu vou estar respondendo aqui. Sigam a gente aqui no YouTube, que isso é muito importante para o canal, e curtam a nossa página no Facebook. Abração aí e até o próximo vídeo, galera.